Meus irmãos amados, irmãs queridas, esta igreja tem sido muito abençoada pelo Senhor. A gente recebe um coral desse, maravilhoso, que vem aqui, canta com unção e enche as nossas almas também com a graça do Senhor. Eu não sou pastor da igreja para agradecer-lhes, mas eu junto a minha voz à voz de todos. Vocês fizeram bem ao nosso coração. E esse grupo que está aqui também, cantando sempre, e os demais grupos da igreja, têm louvado ao Senhor de uma forma que também agrada ao Senhor e nos ajuda a estar na presença do Senhor e nos prepararmos para ouvir a palavra. O texto que eu vou ler hoje, com os amados, é um texto muito conhecido, e aqueles que cresceram na igreja ouviram essa história. Eu a ouvi dezenas e dezenas de vezes. Mas a palavra de Deus tem sempre uma mensagem nova. É uma história da vida de Samuel, que é contada com a unção, com a inspiração daquele que a escreveu. Mas eu gostaria de contar essa história hoje, quem sabe, de uma forma um pouco diferente, contextualizando-a ao dia de cada um de nós. Nosso tema é a rotina em nossa vida. E o texto é 1 Samuel 3, de 1 a 15. Vou pedir aos irmãos para me ajudarem a ler esse texto da palavra do Senhor e vamos fazê-lo responsivamente. 1 Samuel 3, de 1 a 15. Vamos começar, queridos. Deus fala com Samuel em sonhos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que
Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Ó Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu povo, e nós te pedimos que Tu nos uses nesta hora, Pai, como Teu instrumento. Retira do nosso coração quaisquer outras preocupações nesta hora, desvia de dentro de nós, ó Pai, qualquer outro foco, outro alvo que tenhamos, e foca nossa atenção, nossos olhos, nosso coração, nosso espírito, nosso ser por inteiro na Tua palavra. E fala poderosamente ao nosso coração, Pai, porque queremos ouvir-te a voz. Faz isto por nós, faz isso por este povo que clama, que chama pelo Teu nome e que necessita da Tua bênção. Nós oramos gratos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, você tem uma rotina, eu tenho a minha rotina. A rotina, para muita gente, é uma mesmice. Eu já ouvi pessoas me dizerem, pastor, estou cansado da minha rotina, da rotina em minha vida. Eu não aguento mais. E o que é a rotina? É o caminho a ser percorrido a cada dia. A rotina é a sequência de atos dos quais não dá para escapar. Não é a mecanicidade da vida, como pensam muitos. Queridos, a rotina é necessária, ela é inevitável. É a tarefa de cada dia, que pode ser boa ou não tanto. Depende da maneira como nós a fazemos, a cumpramos, ou também das motivações que temos no nosso coração para fazer as coisas. Para uns, a rotina se torna um peso insuportável. Para outros, um motivo de alegria e entusiasmo. Os altos e baixos da caminhada da nossa vida passam rapidamente. A rotina não. Ela continua como a companheira inseparável de todas as horas e de cada dia. É o caminho normal da existência. Mas há uma pergunta que eu considero crucial. É esta: como encarar a rotina em nossa vida em condições normais, ou depois de passarmos por experiências profundas na vida, sejam grandes bênçãos, sejam tribulações tremendas? Como agir diante de situações que nos colocam lá no alto da montanha, lugar de privilégios, ou nas cavernas mais escuras de nossa caminhada nesta vida terrena? Nosso texto fala de um menino, Samuel. Esse menino tinha uma rotina, mas essa rotina, de certa forma, foi quebrada pela intervenção de Deus. O texto diz que ele não tinha uma experiência profunda com Deus, ele não tinha recebido ainda um chamado, mas a mãe dele, Ana, havia consagrado esse menino ao Senhor e ao templo e o entregue a Eli, para que Eli cuidasse dele e ele pudesse aprender a fazer as coisas do Senhor. Que coisa maravilhosa! Coloca os seus filhos desde pequeno para aprender a fazer as coisas do Senhor, como Ana fez. Ela abriu mão da presença do filho, ela abriu mão de acariciar o filho todos os dias, porque ela queria um filho para Deus. Ela o consagrou ao Senhor de inteiro coração. Mas Deus, ao chamar aquele menino, deu a ele uma missão tão espinhosa. Além do privilégio glorioso de ser tratado com tanta honra como menino de 12 anos, como nos informa Flávio Joséfo, o Senhor também colocou sobre os seus ombros uma responsabilidade tremenda que ele, naturalmente e racionalmente, não tinha condições de resolver.
Mas o Senhor lhe entregou essa comissão, essa responsabilidade. É que a casa de Eli, o sacerdote, com seus filhos, seria julgada pelo Senhor. Os filhos de Eli estavam se portando mal, com uma conduta terrível, uma vida de descompromisso, de desrespeito, de imoralidade até, pervertendo as coisas da casa do Senhor. E parece que Samuel não tinha uma força disciplinar muito forte para conduzir aqueles meninos, aqueles rapazes, pelos caminhos do Senhor. Eles estavam sem correção, sem disciplina. Não faça isso. Corrija seu filho, sua filha. Discipline seus filhos, porque o mundo, queridos, não perdoa. E se eles não estiverem preparados para enfrentar as situações difíceis que se lhes depararão pelo caminho, ai deles e ai de nós. Vamos chorar muitas lágrimas amargas. Eu queria, com os irmãos, nesta noite, brevemente, examinar algumas tentações a que todos nós estamos sujeitos na rotina de nossa vida, usando esse texto de Samuel. Em primeiro lugar, queridos, é a tentação da vaidade e do deslumbramento quando somos colocados em posição de destaque. Você já sentiu isso? É uma tentação tremenda. Quando te elogiam demasiadamente, quando falam que você fez isso, diferente de todo mundo, quando você ocupa um cargo que você acha que está acima daquilo que você merecia, ao invés de agradecer a Deus, quem sabe, a gente fica um pouquinho entufado. Eu sou bom. Esse é o grande problema do ser humano neste mundo. Os homens pensam que eles são o centro da história, o centro da vida. O centro da história é Deus, queridos. O centro da vida é Deus. Nós somos servos do Senhor. E precisamos de ter um coração humilde diante de Deus, como Samuel nos ensinou e nos ensina aqui, através desta palavra inspirada. Todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos como eu, nós precisamos a cada dia, queridos, aprender a andar nos caminhos do Senhor, sem nos orgulharmos das bênçãos recebidas, dos privilégios que nós temos alcançado em nossa vida. Há 3 exemplos bíblicos que eu gostaria de destacar para todos conhecem, mas para ilustrar esta verdade. Saul foi o primeiro rei de Israel. E este homem sofreu a tentação da vaidade, do orgulho, no momento que ele não podia fazer isso, porque lhe custou o reinado, aquilo lhe custou o trono. Ele, impaciente, resolveu não esperar pelo profeta Samuel. Agora Samuel não é mais menino, agora Samuel já é um profeta, ele se tornou juiz, ele é um homem respeitado por todo Israel, um homem de caráter íntegro, de moral ilibada, um homem segundo o coração do Senhor. E ele não concordou muito com a eleição de Saul para rei. Mas Deus, de certa forma, impôs por causa da insistência do povo. A voz do povo não é voz de Deus, viu, queridos? Ledo engano. A voz de Deus é a voz de Deus. E ela se torna voz poderosa na nossa vida quando nós a reconhecemos como voz de Deus para nos orientar nos caminhos dessa existência. Mas Saul se engrandeceu. E lá em Gilgal, onde teria que haver uma guerra lá com os filisteus, ele esperou por Samuel para receber orientação, para receber a bênção, mas Samuel não chegava. E ele então resolveu realizar o ofício de sacerdote, que não era a sua função. A função dele era de ser rei. E quando Samuel chegou, queridos,
e percebeu o que Saul havia feito, ele fez uma pergunta tremenda a Saul. Abra sua Bíblia no capítulo 13. Vamos ler de 11 a 14, para vocês verem que pergunta Samuel fez a Saul diante daquele ato impensado, um ato que revelou orgulho, vaidade, ostentação. 13, de 11 a 14. Vamos juntos? Pode ler. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajustado em Mimas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que coisa terrível. Pobre Saul perdeu o reinado por causa do orgulho, da vaidade, da ostentação, da falta de paciência para esperar o servo de Deus, o profeta de Deus, que tinha autoridade vinda dos céus para fazer tudo quanto ele se arrogou o direito de fazer. Mas há um segundo personagem que eu gostaria de destacar. Todos vocês conhecem a história de Herodes. Herodes são muitos, mas esse Herodes aqui é aquele que passou a fio de espada a Tiago, irmão de Jesus, aquele que pôs a Pedro no cárcere e queria matá-lo, mas a igreja estava orando por Pedro, lá na casa de Maria, mãe de Marcos, e então Deus, de uma forma miraculosa, libertou a Pedro da prisão, e ele foi até chegar lá, liberto, completo. Esse é o Herodes. Ele tinha tanto poder que chegou a pensar que era divino. E um dia, sentado lá no seu trono, com vestes talares, vestes de rei, ele falou com uma voz impostada àquele povo, dizendo coisas que impressionaram muito aquele povo. E o que é que o povo disse, queridos? É voz de Deus, não é voz de um anjo. E ele aceitou essa glória. E porque ele aceitou o louvor e a glória de homens para um outro homem, o que é que diz a Bíblia que veio como resultado? Ele caiu morto, devorado por vermes. Irmãos, é um perigo nós atentarmos contra a glória de Deus. O Senhor tem muito zelo da sua glória, da sua honra. Ele mesmo disse em Isaías 42:8, a minha glória, pois, não a darei a outros, ou a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Outro personagem é o apóstolo Pedro. Coitado do apóstolo Pedro, tão bonzinho. Mas ele ficou extasiado com o esplendor da glória na face de Jesus, no corpo de Jesus, lá no Monte da Transfiguração. E ele ficou tão desvanecido, tão maravilhado, que ele disse assim, vamos fazer aqui 3 tendas, um para ti, para Moisés, outro para Elias, e nós tudo dentro. Jesus não podia concordar com aquele desejo de Pedro, porque a missão não havia acabado, não havia terminado.
Aquilo que Deus permitiu acontecer no Monte da Transfiguração foi apenas uma previsão, uma antevisão da glória da ressurreição de Jesus Cristo, que ainda iria se entregar na cruz do madeiro para morrer por você, por mim e por toda a humanidade, para salvar aqueles eleitos, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Ele pediu ao Senhor Jesus para permanecer nas alturas, mas o lugar do discípulo do Senhor não é lá nas alturas, é lá no sopé do monte, onde uma missão espinhosa estava esperando por Pedro e pelos apóstolos, e eles estavam incapacitados para realizar aquela missão, que era libertar um jovem possesso de demônios. Não é no monte que nós devemos estar, é no sopé do monte. Nós podemos ficar no monte da oração, no monte do jejum, no monte da meditação na palavra do Senhor. Nós podemos ter as experiências mais deslumbrantes que possamos ter na presença de Deus. Mas, queridos, não é para permanecer lá, é para descer. Lá, no sopé do monte, há pessoas opressas, oprimidas, esperando pela palavra de redenção, pela sua palavra e pela minha palavra, que é a palavra de Deus, nós apenas como seus instrumentos. Lá estava um jovem sofrendo terrivelmente uma possessão demoníaca. Lá estava um pai desesperado e desiludido, pedindo a alguém que libertasse o seu filho. Ele não sabia mais o que fazer. A rotina estava lá embaixo, que precisava de ser enfrentada para libertar aquele jovem e trazer alegria, paz e consolo ao coração daquele pai sofrido. E quando Jesus chegou lá com os discípulos, o homem desesperado, depois de um diálogo com Jesus, ele vira para Jesus e diz: se pode, Senhor, faça ou faze alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse: podes, filho. Tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Vamos repetir juntos? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Deus vai, através de você, realizar coisas prodigiosas que você não imagina. Mas é preciso descer do monte. É preciso enfrentar a rotina de dor, de sofrimento de muitas pessoas que estão lá embaixo, no sopé do monte. Essa história está em Mateus 9, 22 a 24. A segunda tentação é a tentação do abatimento, da frustração e derrota diante das provações da vida. Você já encontrou alguém assim? Eu já encontrei várias pessoas desiludidas, destroçadas, arrasadas, achando que a vida acabou para ele, não há mais esperança, não há futuro, não há perspectiva, não há vitória. Já estão abaixo do nível da terra e se sentem arrasados. Abatimento, frustração, derrota. É possível isso acontecer com crente em Jesus Cristo? É. Com alguém que crê no Senhor, é possível. Sabe com quem aconteceu isso, queridos? Com Elias, o profeta Elias, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, que realizou coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Depois de uma vitória estupenda lá no Monte Carmelo, sobre os profetas de Baal, em que Deus demonstrou seu poder através do profeta Elias. Jezabel, aquela moça boazinha, mulher de Acabe, disse: enquanto eu não acabar com a vida desse profeta, eu não vou ter paz no coração. A paz dela era matar os outros. Aquilo não valia nada.
era uma perseguidora do povo de Deus, era uma emissária do inferno, era um agente do mal para perseguir os servos de Deus. E o profeta Elias se sentiu ameaçado por essa mulher. E, deu no pé. Correu. Quando ele já estava cansado, depois de andar muito, ele ficou debaixo de um zimbro, que é uma árvore seca própria lá daquela região, e ali ele pediu a morte. Senhor, eu prefiro morrer. Aí o Senhor veio e alimentou de forma miraculosa o seu servo, e ele continuou andando. Depois, debaixo do zimbro, ele entrou numa caverna. Como quem diz, eu desisti de tudo, eu desisti da vida, que rotina tremenda que me arranjaram, até me ameaçaram de morte, e eu não quero morrer pelas mãos daquela rainha demoníaca. Eu quero morrer, mas eu quero morrer de outra forma, nem que seja de fome. Entrou na caverna para desistir de tudo. Você já fez isso? Uma vez aconteceu comigo, eu queria desistir de tudo. Só não pedi a morte, porque é muito. Eu não pedi para morrer, eu gosto da vida. Mas eu pedi a Deus que me deixasse de mão, que eu não queria mais continuar com aquelas lutas. Mas o Senhor me buscou, queridos. E é por isso que eu estou aqui. E da forma como o Senhor me buscou, Ele busca você também. O Senhor é o nosso Redentor. Ele quer nos redimir de qualquer situação em que nós nos encontremos na caminhada desta vida tão desafiadora. É ruim estar na caverna. Caverna é lugar de morcego, de rato, de barata, de aranha. E quando aquele homem de Deus estava ali no emaranhado daquelas teias de aranha, querendo morrer e desistindo de tudo, aí vem a palavra do Senhor. Ah, queridos, que fazes aqui, Elias? Isso não é lugar para profeta. Isso é lugar para o povo lá de Jezabel. Não para um profeta do Senhor. Sai da caverna. Elias, sobe ao Monte Horebe, para você ter uma visão real da vida, uma visão mais ampla, respirar um ar novo, receber o poder dos céus e continuar a sua jornada. E foi esta pergunta, queridos, que Deus fez a Elias, que o despertou. Que fazes aqui, Elias? Nós temos um pastor jovem que teve uma experiência semelhante. Ele me contou logo que passou por aquela experiência terrível e boa, que ele estava num show, desses shows da pesada, rolando droga e ele dentro, com alguns colegas. Num dado momento, ele olhou para um lado e para o outro, num dia que pôde correr, estava assim. E Deus tocou no coração dele de uma forma tão poderosa, que ele disse, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Isso não é lugar para mim. Deus tocou no coração dele e o chamou. E ele saiu empurrando um e outro, e de repente ele saiu do meio daquela multidão, e logo depois ele veio conversar comigo e me perguntar, o que é isso, pastor? Eu estava lá e Deus me chamou. Falei, meu filho, pergunte você a ele. Ele vai lhe responder. Ele hoje é pastor, um bom pastor, fazendo um trabalho fantástico numa de nossas igrejas. Ah, queridos, Deus quer nos libertar da caverna, das trevas em que muitas vezes nos encontramos, sem perspectiva, sem horizontes, sem qualquer esperança. A pergunta de Deus, então, foi a causa primeira da libertação de Elias, e ele continuou, então, a sua obra. E quanta coisa ele fez.
E uma das maiores funções de Elias foi deixar Eliseu no seu lugar, não é? Foi ele que preparou Eliseu para tornar o seu substituto, aquele que continuou uma obra gloriosa do Senhor. Queridos, nós enfrentamos tentações do inimigo nesse mundo, como crentes, como pastores. Você não precisa ser pastor para passar por aquela experiência do jovem. Como crentes, nós todos passamos por essas experiências tremendas. E o que nós precisamos de fazer é sair da caverna. Foi na madrugada escura de um dia histórico que Samuel ouviu a voz de Deus para se tornar um dos melhores servos do Senhor, como profeta, juiz, governante e líder do povo do Senhor. O apóstolo Pedro, diante do horror da cruz e descrente da ressurreição, tomou uma decisão precipitada. Vocês sabem qual foi essa decisão. Vou pescar. Não quero ser mais discípulo, não quero ser mais apóstolo. Vou voltar à minha velha vida de pescaria. E há muitos crentes que estão cambaleando pela estrada, estão ficando pelo caminho, queridos, perdendo a fé, se embrenhando no mundo de ilusões, que não tem nada para oferecer. Não volte a pescar. Continue seguindo o Senhor Jesus. Vamos ser pescadores de homens, pescadores de vidas para o Senhor Jesus. Já tem muito pescador de peixe. E Pedro estava do lugar errado. Tanto estava do lugar errado, que o Senhor foi atrás dele e teve um diálogo tremendo com Pedro. O Senhor foi buscá-lo de volta. E depois de fazer perguntas tremendamente desafiadoras, e sobre o pastoreio, sobre a nova vida que ele podia ter, ele que era o supremo pastor de ovelhas, restaurou a Pedro pelo amor e fez dele o grande apóstolo, cheio do Espírito Santo, que naquele dia memorável de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, ele dirigiu a palavra àquela multidão, ele foi usado com tanto poder pelo Senhor, que cerca de 3.000 pessoas se salvaram e se acrescentaram à igreja do Senhor Jesus. Mas eu termino dizendo, queridos, que a terceira tentação é a tentação do comodismo diante da mornidão espiritual. Se Samuel continuasse dormindo, não ouvisse a voz do Senhor, estivesse indiferente à voz do Senhor, não teria acontecido nada. Mas quando Deus chama, e chama de verdade, ou você responde, ou você vai sofrer tremendamente. A tentação do comodismo diante da mornidão espiritual. O Cristo ressurreto exorta a igreja de Laodiceia com essas palavras duras. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, és morno. E tomara fosses frio ou quente, e não morno. E porque estás morno, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras foram dirigidas à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e que representa parte da igreja nos dias de hoje. Meus irmãos, uma coisa é estarmos satisfeitos com Cristo e gratos a Deus pelas bênçãos de cada dia que Ele derrama sobre a nossa vida. Outra, bem diferente, é se acomodar a uma vida cristã medíocre, que não cresce,
não faz diferença na família, não faz diferença entre os colegas, não faz diferença na escola, nem no trabalho, nem na vizinhança ou em qualquer lugar. Quando você não é reconhecido como discípulo de Jesus Cristo, chore por isso e procure fazer diferença no lugar onde você está como servo de Deus, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Uma vida sem o poder de Deus é uma vida sem oração. Uma vida cristã fria, morna, é uma vida sem estudo, sem meditação na palavra de Deus, sem a convivência com os irmãos, sem amor e perdão aqui dentro do coração. Paulo nos traz uma advertência tremendamente oportuna, quando ele diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, com a sua situação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Procure seguir a vontade de Deus e não a sua vontade, e não a vontade de homens, de pessoas. Quando nós seguimos a vontade de Deus, nós estamos no lugar certo. Deus é o centro da história, da redenção, e nós também passamos a conviver nessa centralidade do poder de Deus, para recebermos os influxos benéficos da sua presença e a transformação que Ele quer fazer em cada um de nós a cada dia. Olha, queridos, eu espero que nós todos possamos ter entendido, não apenas aqui, essa mensagem, mas recebido aqui no coração, como Samuel recebeu. Menino de 12 anos, no meio da madrugada, ouve uma voz. Era para ficar com medo, mas ele vai lá e pergunta a Eli 3 vezes. Esse menino era perseverante. Você já perguntou assim 3 vezes o que é que Deus quer com você? Ele perguntou 3 vezes. E na 4ª vez, quando Eli o ajudou a entender o que estava acontecendo, é que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, depois de ouvir a voz de Deus, o Senhor lhe dá uma missão tremendamente difícil, que era expor a Eli e sua casa todos os propósitos de Deus e de julgamento, de juízo de Deus. E ele chegou a dizer: Senhor, eu estou com medo de falar isso, eu temo falar isso para Eli. Ele tinha uma reverência enorme ao sacerdote Eli, mas o Senhor o encheu de poder, e ele foi lá, queridos, e disse tudo quanto tinha ouvido do Senhor. E Eli aceitou, e disse: é realmente a voz do Senhor. Que o Senhor faça segundo bem lhe aprouver. Que coisa tremenda. Ele se submeteu inteiramente à vontade de Deus. Samuel nem ficou orgulhoso, nem que ficou arrasado. Não fique orgulhoso quando você recebe bênçãos, nem fique arrasado quando você enfrenta provações. Entregue cada dia o seu caminho, o seu coração ao Senhor. E vamos continuar abrindo as portas da casa do Senhor. Há muitas vidas precisando de ser salvas. Há muita gente precisando de ser abençoada aqui mesmo nesta igreja. E se nós fecharmos a casa do Senhor na cara daqueles que estão precisando, nós não estamos agindo segundo os propósitos de Deus. Concluindo de vez, queridos, quando a rotina em nossa vida tem as marcas da comunhão com Deus, pela oração, pela meditação na palavra, pelo amor a Deus e ao nosso irmão e próximo, os altos
e baixos da nossa caminhada se tornam parte do processo de nossa maturidade cristã, de nosso crescimento em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém. E ao chão caíram
Senhor.